Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Nesta quarta-feira, o ex-presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, Raimundo Dias, falou sobre a entrega dos prêmios aos ganhadores do bingo realizado pela instituição no último domingo. Dias era responsável pela instituição até ontem, quando deixou o cargo para que o sargento reformado da Polícia Militar, Fernando Lima, assumisse o comando dos bombeiros. Os prêmios oferecidos no bingo eram 2 motos, 2 poupanças no valor de R$20 mil e um carro 0 km. De acordo com Raimundo Dias, o show de prêmios deu prejuízo. Por isso, foi necessário fazer um acordo com os ganhadores que, segundo ele, aceitaram receber uma quantia bem inferior ao prêmio que era prometido. Foi 5 prêmios, 7 ganhadores. Todos vieram à sede do Corpo Bombeiro Voluntário de Caratinga. Todos assinaram uma declaração feita de punho, dizendo que foi contemplado no prêmio de uma poupança no valor de R$20 mil e que estava recebendo do Corpo Bombeiro Voluntário de Caratinga o valor de R$3 mil. O outro foi contemplado com um carro e ele recebeu o valor de R$3 mil. O outro ganhou uma moto, foi premiado por uma moto, recebeu R$2 mil. 2 motos. Então, o que importa disso tudo é que as pessoas saibam que não havia jogadores para ter recursos. E eu vou dizer outra coisa, eu não estou aqui jogando culpa em prefeito não, porque eu não preciso disso não. Que o circo atrapalhou muito, isso atrapalhou sim. Isso é fato também, eu não estou jogando a culpa nele. Uma vez que o bingo já estava marcado para o dia 13, como que eu vou agora desmarcar novamente, dizendo que esse bingo já tinha mudado a data uma vez? Então estava marcado, a prefeitura sabia disso, né? O pessoal do circo não tem nada a ver, nada. Conversei com eles, falei, olha, se for para ajudar, a gente levanta as lonas do circo aí, as pessoas podem usar o espaço do circo, nem foi necessário, não deu gente suficiente para ter que ocupar lá o circo. Então eu acredito que aqui deu aí umas 1.500 pessoas, a média aí 2.000 e poucas cartelas, geralmente é isso mesmo, porque geralmente mais de uma pessoa joga mais de uma cartela, e é isso aí. Então a gente está pronto aí, da minha parte, eu estou aí pronto para responder qualquer questionamento. Eu só não pude fazer ontem isso aí, fazer um chamado à imprensa, para fazer uma coletiva, para falar sobre o bingo, porque não houve condição, porque alguns cambistas moram fora da cidade, então a pessoa que foi responsável pelo bingo foi até esses cambistas, porque não foi possível acertar isso no domingo após o show de prêmio. Então, quando fez ali a somatória geral de vendas, lucros, prejuízo, foi-se constatado, pelo menos foi passado para mim, de maneira oficial, que foi vendido aí pouco mais de 2.000 cartelas de bingo, e que o dinheiro arrecadado aí foi 30, se não me falha a memória, salvo aqui o engano do momento, mas aí não atingiu nem R$40 mil. Uma vez que o bombeiro fez um show de prêmio, só de prêmio estava estimulado em R$78 mil. Então, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, porque perdeu todo mundo. Perdeu o bombeiro, perdeu os ganhadores, eu saí no prejuízo também. Vão para a internet, como se as redes sociais fossem um tribunal de julgamento. Eu até chamei o rapaz que foi, digamos, o gerente do bingo, vou colocar dessa forma. Aquela pessoa que eu entreguei a responsabilidade a ele, porque eu não tinha condição de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é tudo com aval da diretoria, no sentido de pôr uma pessoa que gerenciasse esse bingo. No dia, quando eu vi aquele número muito inferior daquilo que a gente imaginava, honestamente, eu quis enfrentar a situação de frente e cancelar, ou sortear 2 prêmios. Aí acharam melhor fazer o sorteio total, para evitar tumulto, aquele negócio todo. Então foi dado para esses ganhadores aí o valor muito inferior do que eles ganharam, praticamente foi rateado ali, o que nem é lucro. Então eu estou tranquilo em relação a isso, estou tranquilo. Então essas pessoas receberam seus prêmios. Colocamos que o bombeiro não se exima das responsabilidades, não. Se eu como representante legal dessa instituição até o dia de ontem fosse acionado na justiça, eu tenho que falar isso que eu estou falando aqui agora. Jornal da 89. A administração do prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, começa a lidar com a mais recente possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, na Câmara Municipal.
Na reunião da noite desta terça-feira, os vereadores da base governista Rominho Costa e Comandante Fausto se uniram aos de oposição na assinatura do requerimento da CPI dos remédios. Os vereadores querem apurar a compra de R$500 mil em medicamentos feitas sem licitação no ano passado pela Prefeitura. Semanas atrás, alguns funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a então secretária Sueli Amorim, foram ouvidos no Legislativo, mas os esclarecimentos estão sendo considerados insuficientes, de acordo com o líder de oposição ao governo, Diego de Oliveira. Não foi nenhum pedido da oposição. Já foram feitas 2 decisões na Justiça e essa casa foi notificada pelo Poder Judiciário também. E algumas coisas que ficaram na dúvida, a gente só conseguiria fazer se a gente exercesse realmente o nosso papel, que é através da CPI. Que a CPI, na verdade, é uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é um procedimento que busca averiguar algo. Nós vamos ter poder, por exemplo, de chamar as pessoas e tomar a termo o depoimento e as declarações. Então, restou-se algumas dúvidas. O funcionário que assinou uma ata alegando que havia saída de dois frascos do medicamento Herceptin aqui nessa casa, ele se retratou, falando que não tinha feito a conferência, quando naquela oportunidade ele falou que tinha feito sim. Foram apresentados, por exemplo, 2 tomadas de preço e a gente percebe que naquela tomada de preço ela é muito parecida uma com a outra, dando a impressão que foi feita a mesma tabela e no mesmo computador e na mesma impressora. E dizer também que a gente não vai atropelar. Quando a pessoa comete algo que fere o Código Penal, é tomada atitudes na questão penal. Na questão civil, é se há uma improbidade administrativa. No campo administrativo, é se houvesse desvio de conduta de algum servidor da Prefeitura, por exemplo. E no campo político, esse é o nosso papel. E a gente só pode fazer ele através da CPI e da CPP. Não aqui para condenar ninguém, não aqui para julgar ninguém, mas a princípio buscar as informações e lá na frente sim, falar se houve erro de alguém, se os medicamentos eles foram comprados de forma correta, dar um respaldo para a Prefeitura, dizer para a sociedade que a gente não está aqui, que as pessoas, não quer que as pessoas não tenham acesso à saúde, não quer que as pessoas não tenham medicamento, mas quer sim que a administração faça aquilo o que a lei manda fazer, porque nós somos fiscais da lei, nós temos a obrigação nossa, nós não podemos nos omitir. O presidente da Câmara, José do Carmo Fontes, Zé Mugango, disse mais uma vez que a CPI não se faz necessária, porque, segundo ele, o governo municipal está aberto a esclarecimentos. Mugango também afirmou que a CPI iminente não deve alterar seus planos de deixar o Legislativo para assumir um cargo na Prefeitura. Entendo que ela foi antecipada pelo pedido e vejo que não há necessidade, até porque esse governo, e nunca vi, já fui vereador por várias vezes e já acompanhei política por muito tempo, eu nunca vi um governo tão aberto a esclarecimento, mas às vezes pela oportunidade, pela pressão e às vezes o vereador sem argumento diante da comunidade, diante do povo, acha que essa é a melhor saída. Mas o Poder Executivo está disposto a esclarecer, já se propôs isso para a gente, está fazendo o levantamento. Uma coisa é certa, esse medicamento foi comprado, foi pago e foi entregue ao cidadão que realmente precisava. Agora, se a maneira que foi comprada foi de forma correta ou não, de forma que pede a justiça, isso o prefeito vai responder, né? Por isso que ele responde lá diante da justiça. E a justiça, muitas das vezes, ela verifica se houve dolo, se houve prejuízo, se houve roubo. Isso, com certeza, não houve, porque a gente conhece o nosso prefeito. Mas sobre essa CPI, isso atrasa agora uma possível saída sua da Câmara? Não, isso não muda nada, né? Com relação à apuração, às vezes até estando junto ao Executivo, a gente consegue sanar isso mais rápido e finaliza com esse assunto o mais rápido possível. O vereador Rominho Costa, que assinou o requerimento da CPI na noite de ontem, é da base do governo e também preside a Comissão de Saúde na Câmara. Ele disse que assinou o documento com tranquilidade e que está apenas cumprindo o seu papel. Olha, eu assinei com muita clareza e tranquilidade porque esse é o papel do vereador. O papel do vereador é também legislar, fiscalizar e há vários comentários pela cidade, pela própria imprensa em relação a essas compras do medicamento. E esta casa hoje chegou na conclusão que precisa de uma CPI. Por quê? Para apurar com maior facilidade, para que nós, vereadores, possamos fazer o nosso papel e assim trazer a resposta para a sociedade. Não significa que nós estamos aqui já acusando as pessoas que são responsáveis
por esta área de forma alguma. Nós queremos fazer o nosso papel aqui e quero crer que nós vamos trazer essas respostas. Para o vereador comandante Fausto, também da base aliada, CPI não é bicho de 7 cabeças. A melhor maneira de esclarecer para o público é apurar. CPI não é um bicho de 7 cabeças para prejudicar a administração. E estando tudo certo, igual esperamos, torcemos para que esteja certo, o governo vai se defender. Não estando certo, tem a oportunidade de tomar providência para que os erros não ocorram mais. O requerimento para a instalação da CPI dos remédios na Câmara de Caratinga deve ser lido na reunião do Legislativo na próxima semana. Nos dias seguintes, o presidente da Casa deverá nomear os integrantes da comissão, com representantes das 3 bancadas do Legislativo caratinguense. Um inquérito civil público para apurar essa mesma compra de medicamentos, questionada pelos vereadores, também está em andamento na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga. Ainda na reunião de ontem, o vereador Sérgio Antônio Condé pediu vista do projeto de lei 016, que prevê aumento do número de cargos em comissão do Poder Executivo. O projeto tinha sido apresentado para votação em primeira discussão. Para o Jornal do 89, repórter Josué da Silveira. Em instantes, moradores de Bom Jesus do Galho estão há 2 dias sem sinal da Oi. Problema também estaria afetando prestação de serviços em Caratinga.